Efésios 4, a partir do verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vou fazer uma breve oração mais uma vez. Senhor, guia-nos nesta manhã, quando estudamos a Tua Palavra. Abre os nossos corações para entendimento, que essa palavra dê frutos em nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor me use e me abençoe como vaso Teu. Em Cristo oramos, amém. Apesar de eu ter lido o trecho todo, que é o trecho exatamente logo após aquele que nós estudamos ontem, eu vou me ater somente ao verso 29. É um trecho muito rico, tem muita coisa para se explorar desse trecho todo que nós lemos, do 25 ao 32. Mas eu vou me ater apenas ao verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, vocês já devem ter percebido que eu vou falar desse musculozinho aqui, difícil de conter, que é a língua. E falar sobre o uso da língua, como nós falamos, como nós fazemos uso disso, é um assunto assim quase inesgotável para mulheres, que gostam de falar, que gostam de contar histórias, e usamos a nossa língua para muita coisa, a nossa boca, para coisas boas e para coisas más também. A Bíblia tem dezenas de versos que falam sobre a língua, que falam sobre esse assunto. E como nós vimos ontem, aqui em Efésios 4, logo antes, Paulo traz exortações ao povo daquela cidade sobre como eles deveriam proceder uns com os outros agora que eles eram de Cristo, que eles tinham uma nova vida. Eles não deveriam mais andar como os ímpios, obscurecidos de pensamento, alheios a Deus, correndo atrás da vaidade dos seus pensamentos. Eles deveriam agora mudar. Então ele continua aqui exortando o povo, falando como eles deveriam proceder então a partir de agora, Então, ele começa falando ali da mentira, Tire a mentira, despoje-se da mentira, revista-se de verdade, continua naquilo do despir o velho homem e revestir-se do novo homem que espelha Cristo. E aí, quando ele fala aqui da palavra torpe, o que seria uma palavra torpe? É uma palavra indecente, podre, impura. São palavras torpes são palavras imorais, palavras cruéis, difamatórias. Será que vocês conseguem pensar em palavras assim que vocês falavam antes de conhecer a Cristo? Ou talvez até falam ainda hoje, usaram nessa manhã palavras torpes? A gente até pode alegar que não fala palavrão, Tem gente que tem uma mudança de vida e fala, não, eu falava palavrões, eu usava palavras de baixo calão, mas eu não falo mais. Ok, que bom. Mas e a palavra difamatória? Será que ela continua fazendo parte da sua vida? A palavra torpe é usada também num outro contexto para tratar de um fruto ruim, um fruto mau, podre. Lá em Lucas 6,43, Jesus disse, não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Sendo assim, a boca é apenas um porta-voz do que já está lá dentro. A boca fala do que está cheio o coração.
Não vai sair daqui algo que já não esteja lá enraizado dentro de nós. Então, quando nós somos rancorosas, amargas, ficamos sempre assim, pensando que nada dá certo para a gente, e isso vai tomando forma dentro do nosso coração, se enraizando lá dentro. E uma hora ou outra isso sai. Isso contamina o nosso coração e contamina também o coração de quem nos ouve. Né? Pois não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. Lá em Mateus 15, 11. E é incrível, terrível, o poder de contaminação de uma palavra torpe, de uma palavra podre, difamatória, né? Pois muitas vezes nós manchamos a imagem de outras pessoas e com palavras desnecessárias, com comentários desnecessários, e nós contaminamos também aquele que nos ouve. Então, nós pecamos e nós somos responsáveis por fazer outras pessoas pecarem quando a gente fala mal de uma terceira pessoa. Nós somos responsáveis, então, muitas vezes, por fazer um irmão, uma irmã tropeçar na fé, quando a gente começa a fofocar, né? A maldizer alguém. E é muito provável que aqueles irmãos em Éfeso tenham vivido uma vida, antes de Cristo, uma vida em ambientes impuros, em ambientes de maledicência, né? Onde a palavra torpe era o pão diário, digamos assim, na boca das pessoas. Mas após a conversão, Paulo fala, vocês não podem mais ser assim, mudem. E isso vale para eles e vale para a gente. Se você veio a Cristo depois de uma certa idade, uma idade mais madura, é provável que até hoje você se lembre de músicas, por exemplo, que faziam parte da sua playlist, né, digamos assim, que você ouvia, músicas com palavras que não eram boas para edificação. E às vezes é difícil tirar essas músicas da cabeça, né? Às vezes a gente ouve um pedacinho de uma música ruim e aquilo fica na nossa cabeça. Como é difícil sair aquilo. A música às vezes tem esse poder sobre a nossa mente, né? E então às vezes acontece com músicas que você pode lembrar às vezes uma letra inteira que você gostaria de ter esquecido. Acontece também com palavras imorais que insistem em ressurgir muitas vezes num momento de ira, num momento de descuido, naquele momento que você dá a topada na quina da parede com o dedão e sai uma palavra que você não deveria falar. Né? E essas coisas acabam abatendo o nosso espírito, porque a gente não gostaria que isso estivesse lá dentro ainda. Porque quando a gente solta isso muito rapidamente, quer dizer que isso está lá, está guardado lá, não saiu, isso não foi despojado. Né? O apóstolo Pedro também caiu nessa tentação. Quando ele praguejou e jurou, ele foi reconhecido, né, pela mulher como, você é um deles que andava com Jesus e tal. E ele pragueja, ele jura, ele fala um monte de coisa. Depois ele se arrepende. Depois que o galo cantou 3 vezes, ele se arrependeu. Mas ele também caiu nessa tentação, né, como vemos lá em Mateus 26. Então, irmãs, nós precisamos aprender como falar. O que falar? Como usar nossa língua de modo que seja prudente e traga benefício também àqueles que nos ouvem. E como eu já falei antes, mulher gosta de falar, né? Eles têm até umas estatísticas de quantas palavras o homem fala, quantas palavras as mulheres falam por dia, e a diferença é tremenda. E piadas que são feitas, né, a respeito das mulheres, e quanto que as mulheres falam. Então, assim, é demais. Por quê? Porque é verdade. As mulheres gostam de falar, né? Haja vista aqui na conferência, no corredor dos quartos, quando você passa a noite, todos os quartos lá, né? E é gostoso conversar. Eu entendo que se Deus nos deu esse privilégio de falar, de podermos usar a nossa língua para isso, nós temos que usá-la de uma boa maneira. A maioria das vezes que a gente fala, às vezes nem é pensando na edificação dos outros, né? Como diz aqui, dizer a palavra boa para edificação. Às vezes a gente fala as coisas ou conversa para contar vantagem sobre nós mesmas, para mostrar para os outros como nós somos superiores, né? Para maldizer alguém, como já falei, da fofoca.
E a fofoca, muitas vezes, ela é disseminada na intenção de fazer com que a outra pessoa pareça menor e você melhor. Como se você estivesse num grau de santidade maior, né? Quem fofoca geralmente pode não falar isso, mas sente isso. Você está num grau de santidade maior, num degrau acima, então você tem direito de falar daquela pessoa, porque você jamais faria aquilo, né, que tal pessoa fez. Você jamais cometeria tal pecado, cairia naquela tentação. Então você fala sobre aquilo com propriedade. Agora, somos todas pecadoras. Pode ser mesmo que você jamais tenha cometido aquele pecado que aquela irmãzinha cometeu. Mas há uma chance muito grande que tem muitas coisas que você já fez e que ela jamais faria. Então os papéis podem ser invertidos facilmente. Estamos todas sujeitas a pecar, a cair, porque estamos num mundo caído. Temos um corpo corrompido. E não fique pensando, culpando Eva não de ter pegado e comido do fruto, viu? Porque se não fosse Eva, poderia ter sido qualquer uma de nós aqui. Poderia ter sido a Nathalie, a Laís, a Renata, a Joana, a Maria. Poderia ter sido qualquer uma de nós que teria caído. A maneira mais crente, né, eu digo assim, de se fofocar, é quando você conta para alguém falando que é para orar pela pessoa. É tão bonito, né? Você fala, ai, olha, eu vou te contar, porque eu sei que você é próxima da fulana, e ela está passando por uma situação assim, e você descreve com todas as minúcias o que aconteceu com a fulana, para orar por ela. Mas eu estou te contando porque eu sei que você é uma mulher de oração, e você vai... Gente, essa é a maneira, assim, crente, né, da fofoca. Eu falo que é a corrente, não é a corrente de oração, é a corrente de fofocação, né? Porque daí aquela passa para outra, já que é para orar, então vamos fazer uma corrente, né? Como se isso fosse incomodar mais a Deus, né? Incomoda mesmo, porque é pecado. Deus é um Deus bendito que não nos rejeita a oração. Eu creio que nós devemos sim orar pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas que estão passando por pecados. Só que ore você, não espalhe isso. Não vá passando para frente. Ore, se a pessoa vem te pedir oração, vem te contar um problema, ore com ela, ore por ela. Não fique passando isso para frente. A não ser que ela tenha falado, pode contar. Conte com sabedoria, para que realmente haja espírito contrito quando você está de frente com o pecado, né? Nós não podemos reagir ao pecado nem com espanto e nem como se fosse algo banal, né? Nós temos que olhar para o ocorrido com espírito contrito e orar pela pessoa. Às vezes a gente também embeleza a fofoca, né? Porque você conta as coisas de outra pessoa no diminutivo. Então, ela deu uma saidinha, ela deu uma caidinha, faz uma fofoquinha pequenininha, bonitinha, no diminutivo, porque parece que não é tão grande, não parece que está pecando tanto assim, né? Ou então, tem gente que fala mal de alguém e no final faz um elogio. Fala mal, não fala mais não, mas ela cuida muito bem do filho dela. Ela faz um bolo que você precisa conhecer. Você precisa experimentar. E, gente, isso é muito comum. Eu estou falando porque eu já vivi isso, conheço pessoas que são assim, então eu estou contando exemplos reais, infelizmente, né? E isso acontece nas nossas vidas, infelizmente. Falar mal no começo e depois falar bem no final para apaziguar um pouco a situação, né? Filipenses 2:3 nos diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isso tem que estar gravado no nosso coração, para avaliarmos quando pensamos em abrir a boca para falar de outra pessoa. Então, nós fazemos primeiro uma autoavaliação antes de falar de alguém. Veja que tem que ser primeiro uma avaliação própria, para depois ser alheia. Não é falar dos outros. Nada façais por partidarismo. Considere os outros superiores. E agora eu quero falar rapidinho sobre arrependimento. Se você é uma pessoa que gosta de falar dos outros, de comentar sobre a vida alheia, arrependa-se, minha irmã. Arrependa-se, porque isso é um pecado
que fica enraizado no nosso coração e ele cresce e essas raízes vão tomando o nosso interior. E às vezes é um pecadinho de estimação que você tem dificuldade de se livrar. Ore por isso, pedindo a Deus arrependimento. Converse com alguém que pode lhe ajudar nessa área. Com uma mulher mais velha, não para você continuar contando para ela coisas sobre a vida de outras pessoas, mas para que ela te ajude com a sua vida, para que ela ore por você, com você. Se você sabe que você cai constantemente nesse pecado de fofoca, de falar, de maldizer as pessoas, procure alguém na igreja que possa te aconselhar, que possa caminhar com você. Esse livro aqui, da Jaquel Crow, é um livro, foi lançado esse ano pela Fiel, Isso Muda Tudo. Como o Evangelho transforma a vida de garotos e garotas. Ela é uma jovem, acho que ela tinha 19 anos quando ela escreveu esse livro. E ela escreveu para jovens, para adolescentes, mas é um livro excelente para qualquer um. Qualquer uma de nós, para novas convertidas, para velhas convertidas, é excelente. Tem uma parte do livro que ela fala sobre prestar contas, que é exatamente isso, você ter alguém que você possa conversar, que você possa prestar contas e falar, eu pequei de novo, eu caí na tentação de falar mal de alguém. Novamente, eu errei nessa área. Essa prestação de contas pode ser usada em qualquer área da sua vida, qualquer pecado que seja constante na sua vida. É bom que você tenha alguém para prestar contas. Isso é bíblico, isso vai te ajudar a crescer. Então, se você tem esse problema, converse com outras pessoas. E às vezes a gente não consegue nem identificar um problema na nossa vida. Então, se você tem uma pessoa mais velha que você confia, que é sábia na igreja, converse com ela. É bom para o seu crescimento. Falar, minha irmã, o que você acha que eu poderia mudar? Caminhe comigo, ore comigo, me ajude nisso. Não importa a sua idade, você sempre vai ter uma pessoa mais velha, mais sábia, que é capaz de caminhar com você na sua vida cristã. Então vamos ler novamente o verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação. Então nós já vimos, sobre a palavra torpe e algumas de suas formas, em especial a fofoca. E agora tem um contraponto, que é a palavra boa para edificação. Então a palavra torpe e a palavra boa para edificação. Como é exatamente isso, Então, tem alguns pontos aqui. Primeiro, a palavra que edifica, ela tem de levar em consideração, o ouvinte, principalmente. A pessoa com que você está conversando. Você não precisa se mostrar superior a ela. Você pode ser franca com a pessoa, conversar no intuito, com a real intenção de edificá-la, de ajudá-la. E isso eu digo que pode ser em qualquer conversa, tá? Não é só aquelas conversas de aconselhamento mais pesadas, não. Qualquer conversa você tem de usar palavras boas para edificação. Como nós já vimos lá em Filipenses 2:3, não se considerar superior a outras pessoas. Isso faz com que nós lutemos, constantemente para baixar o balão, do nosso ego inflado. E essa é uma luta constante que exige humildade. Então, considere a pessoa com a qual você está conversando. Outro ponto, falar o que edifica pode ser uma palavra de correção. A palavra edificante, ela pode ser uma palavra de correção, sim. Mas não no sentido de comentar o que uma pessoa fez, mas de procurar essa pessoa. Se ela errou e você sabe que ela está num caminho de perdição, converse com a pessoa, procure-a para que ela seja edificada através da sua exortação, da correção bíblica. Em Gálatas 6:1 diz, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Quer dizer, quem está de pé, veja que não caia. Você também pode cair. Então, corrija a pessoa com espírito de brandura, com humildade.
Você não está acima dela. Você pode ser um instrumento de Deus usado para correção daquela pessoa, edificação dela. Nós precisamos ser lembradas de que, se não fosse pela graça de Deus, nós continuaríamos lá naquele lamaçal. Continuaríamos lá afundadas num lamaçal de pecados. Então, nós temos que responder, que tratar as pessoas com a mesma graça e brandura com a qual Deus nos tratou. Deus nos tirou de pecados terríveis, terríveis. E nós temos que tratar as pessoas com amor, brandura e humildade, da mesma forma como o nosso Deus nos tratou. E olha que Deus sabe de tudo na nossa vida. E a gente não sabe quase nada da vida do próximo, para julgar, para maldizer, né? A igreja é um excelente local para você se intrometer de uma boa maneira na vida dos outros. A intromissão dos irmãos da igreja, ela deve ser bem-vinda quando feita com brandura, com humildade, porque isso edifica o corpo, faz com que o corpo de Deus, o corpo de Cristo cresça e desenvolva. A palavra boa para edificação, ela também consola e exorta. Lá em 1 Tessalonicenses 5:11, consolai-vos, pois uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente. Também vemos em Hebreus 3, de 12 e 13, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Então, consolar, né, como diz em Tessalonicenses, e exortar, também são maneiras de trazer edificação para quem nos ouve. É uma maneira também de treinarmos o nosso coração e a nossa boca a produzir o que é santo. Então, ao invés de produzir o que maldiz, o que é uma maledicência, você passa a pensar no que você vai falar e passa a produzir o que é santo para edificar o próximo. E é um treino, queridas. É um treino, sim, fechar a boca. É porque muitas vezes a gente poderia ter mordido a língua e não ter falado aquela frase, aquela palavra, não ter respondido tão rispidamente, né? E isso tem que ser um treino, é a parte prática dessa história. Pedir ao Senhor que te ajude a fechar a boca, literalmente. É incrível, porque Deus nos dá a capacidade para fazê-lo, né? Ele nos dá a capacidade para vencer tentações, porque não nos sobrevém tentação que não seja humana, né? Deus, ele é fiel e não permite que nós sejamos tentadas além das nossas forças. Ele realmente nos provê livramento e nos ajuda a suportar isso, né? Em casa, a mulher goteira, né? Feche sua boca. Ajude seu marido a ser edificado, a ser santificado através dos seus atos. Ore por ele, ore com ele, né? Se ele permitir isso, se ele não for crente também. Fale intencionalmente para edificar as pessoas ao seu redor. Nós, às vezes, temos mais dificuldades com aqueles que são da nossa casa, que estão mais próximos de nós, porque nós temos um desgaste diário grande com eles. Então, nós temos menos paciência, menos tolerância, e é com essas pessoas que normalmente nós dirigimos as palavras mais duras, mais ríspidas, né? Peça que o Senhor te ajude nisso. Mude o seu coração e você treine a sua língua para falar o que é santo. Falar o que edifica também é um ato de fé e submissão a Deus. É contentar-se no que Deus tem te dado e não difamar quem consegue mais do que você. E aí eu passo para a parte financeira, material, porque muitas pessoas são frustradas porque não conseguiram chegar a um certo patamar e difamam quem conseguiu. As pessoas, muitas vezes, nós almejamos um certo cargo na empresa, você acha que vai conseguir, e a outra pessoa que na sua cabeça tem menos condições consegue. E aí você fica se sentindo indignada, e passa até às vezes a difamar a pessoa. Ou você se acha no direito de ter coisas, de Deus te dar coisas, de Deus te dar um filho, por exemplo. Quantas mulheres tentam, às vezes, anos engravidar e não conseguem, e aí vem uma amiga toda feliz porque tentou o primeiro mês e conseguiu. Isso pode ser frustrante, e eu entendo a sua dor,
Se você passa por isso de querer engravidar e não consegue, eu sinto por você, mas você não pode se entristecer pela outra que conseguiu. O nosso coração tem que se alegrar com as outras pessoas, nós temos de nos alegrar com eles pelas suas vitórias. Isso edifica também. E nessas horas a gente se esquece de quem é o Criador, de quem é o controlador de todas as coisas na nossa vida. E a gente passa apenas a olhar para o nosso próprio umbigo, né? E é interessante porque a inveja e a maledicência, elas caminham muito juntas, de mãos dadas. E a nossa submissão ao Senhor precisa gerar frutos, né? E é o fruto do Espírito, como também foi falado ontem. É uma oportunidade de fazer esse fruto crescer e amadurecer em nosso coração quando nós somos submissas ao Senhor. E haja domínio próprio, né, queridas, para morder a língua e não falar o que a gente gostaria de falar, né? Haja domínio próprio. Então, falar o que edifica é fazer uma seleção cuidadosa das palavras, é não dar lugar às paixões e aos desejos da nossa natureza pecaminosa. É elevar o meu falar e o meu pensar também ao padrão do fruto do Espírito. Quer dizer, me alegrando com quem se alegra, sendo pacífica, sendo longânima, benigna, boa, fiel, mansa e tendo domínio próprio. Assim nós mostramos contentamento com o que Deus tem nos dado, ao invés de focar no que os outros recebem e fazer críticas em relação a eles. Então, a palavra boa para edificação, voltemos lá no nosso verso, ela, sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, a palavra que transmite graça, a gente vê então aqui uma mudança de o que falar, você fala o que edifica, para por que falar, você fala para transmitir graça aos que te ouvem. E então, nós precisamos apontar sempre para a maravilhosa graça de Jesus. Nós não temos como falar de graça sem conhecer o doador da graça, sem conhecer aquele que nos trata com graça. Nós precisamos conhecer mais de Cristo para poder falar dele. E aí nós precisamos passar a ler mais a Bíblia, conhecer a sua palavra, que é onde nós aprendemos de Jesus. Nós podemos escolher palavras que são de consolo e graça, ou de exortação e graça, né? Mas a graça tem que estar sempre presente em nossas conversas, com as pessoas com que nós exortamos. Você não pode só apontar o pecado da pessoa. Você tem que mostrar para ela o seu erro, mas apontar para aquele que viveu uma vida sem erros. Aquele que pode livrá-la desses erros, apagar esses erros de suas vidas, né? Nós, às vezes, enfatizamos muito a morte e ressurreição de Cristo, que é linda, é bela, mas nós muitas vezes nos esquecemos que Ele viveu 33 anos perfeitamente. Ele viveu uma vida inteira por nós e também morreu e ressuscitou. Pensa que Jesus foi um menino, um bebê, que não fez birra. Eu tenho uma de quase 2 anos agora e está na fase da birra. Cristo não fez isso, não se jogou no chão quando queria alguma coisa, não gritou quando queria alguma coisa. Ele foi um bebê que não ficava fazendo manha para que a mãe pegasse ele no colo. Ele foi um menino que não revidou quando seus irmãos puxaram um brinquedo da mão dele. Ele foi um mocinho que não olhou para as meninas de modo impuro. Ele foi um homem que consolou, que nunca revidou, nem na cruz. Ele foi interrogado por autoridades e sempre falou a verdade. Nunca acharam nele falta nenhuma. E ainda assim, ele foi crucificado, mas ele ressurgiu e vivo está. Essa é uma parte belíssima que a gente tem que sempre lembrar da vida dele, da sua morte e ressurreição. E apontar para ele, mostrar para as pessoas quem é esse Cristo, quando você fala, quando você exorta. Nós já sabemos que nós temos que evitar, né, as palavras rudes, as palavras grosseiras, mas a gente tem que ir além disso e usar nossa boca como um meio de graça. Pois as palavras que vêm de um coração que não tem as suas esperanças em Deus, elas não transmitirão graça àqueles que a ouvem. As palavras vazias, sem graça, elas não são boas palavras para serem faladas. John Piper diz:
Como podemos fazer de nossa boca um meio de graça para outros quando nós não cremos nessa graça de Deus para nós mesmos? Então, o primeiro passo necessário para que transmitamos graça em nossas palavras é conhecer o doador da graça, saber mais dele, conhecer a sua história, saber o que ele fez por nós e o que ele tem reservado para nós e prometido no futuro, pois ele mesmo é cheio de graça e verdade. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Colossenses 3,16. Tenham a palavra de Deus habitando ricamente dentro de vocês, queridas. Se nós conhecermos a palavra de Deus de cor, de coração, se ela estiver enraizada aqui, é isso que vai sair. Né? Vamos poder instruir umas às outras com salmos, hinos e cânticos. A nossa boca fala do que está cheio o coração. Sem conhecer a Bíblia, sem falar da palavra de Deus, se a gente for conversar com alguém, exortar, você pode falar coisas muito parecidas com as que são faladas nesses programas de televisão por aí. Palavras vazias, palavras motivacionais, né? Mas que necessariamente não motivam a pessoa a fazer o que é reto segundo a palavra de Deus. Sem ler a Bíblia, nós não conhecemos verdadeiramente a palavra, o verbo, aquele que estava no princípio de tudo com Deus, o que se fez carne para a nossa salvação, que é Jesus. Então, o amor a Deus nos faz cumprir, nos impele a cumprir a sua lei e sempre resulta em uma expressão prática de amor para com o próximo. Se nós amamos a Deus verdadeiramente, nós mostramos isso amando o nosso próximo e falando o que convém em amor e graça. Nossos relacionamentos seriam muito diferentes, né? Dentro e fora de casa, se nós sempre usássemos palavras que transmitem graça, que edificam. Mas só Jesus pode renovar o nosso interior. Volte-se para Ele, peça que Ele te ajude. Ele sabe o que é viver em graça, Ele é o doador da graça. Nosso coração precisa estar cheio do seu gracioso Evangelho. Jesus é o nosso modelo, é o nosso alvo, é o nosso Salvador. Não é fácil, queridas, falar de modo edificante, de modo gracioso. Nós precisamos do Senhor que nos guie, nos ajude nessa tarefa. Então peça a Ele que te ajude. Como o salmista orou no Salmo 141:3. Põe guarda, Senhor, à minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Como o pastor Mauro orou aqui várias vezes. As palavras dos meus lábios e meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, que Deus nos ajude a renovar a maneira como nós usamos a nossa língua, para que ela seja edificante e traga graça a quem ouve. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos fez mulheres que falam, que podem usar da sua língua para o bem do próximo. Mas nós pedimos que o Senhor seja misericordioso e nos ajude a cumprir com isso, ó Deus, porque muitas vezes nós não usamos a nossa língua de maneira adequada. Que o Senhor nos perdoe desse pecado, ó Pai, e nos ajude a andar retamente em novidade de vida, falando o que edifica, consolando e exortando outras pessoas em graça. Que o Senhor continue a nos abençoar nesta conferência e nos dê mais palestras edificantes que falam ao nosso coração. Em Cristo Jesus oramos. Amém.